a minha metodologia ela é uma metodologia para quem não gosta de academia. Então, a gente não vai trabalhar só musculação. A gente trabalha toda uma parte cerebral também. A gente faz umas brincadeiras durante a aula. É bem bacana. Para trabalhar o cérebro como um todo. Não só na parte física. Então, além disso tudo, que a gente já trabalha, eu entro também com esses questionamentos para que a pessoa entenda o porquê e, na verdade, não tanto o porquê, porque a gente... você entender que, às vezes, um padrão veio do seu pai ou da sua mãe, o que vai mudar? Sabe? Já foi. O seu pai e sua mãe fizeram o melhor e acho que você precisa olhar para isso com um olhar de amor e entender que eles fizeram o melhor com o que eles tinham. Mas o pra que você tá arrastando isso? Então, se a pessoa hoje chega com a lesão, eu faço todo esse tratamento de muscular, dependendo do que for, né? O tendão, ligamento, a gente não sabe o que é, né? Que a gente não colocou aqui numa questão. A gente trabalha isso e eu também trabalho com... Eu tenho um produto que chama a Bússola da Transformação. E a gente vai mapeando todo o padrão da pessoa para entender o que conduz ela a se lesionar daquela forma. E entender o que ela pode fazer para não repetir mais esse tipo de padrão. Fazer as pazes com esse passado e fazer um futuro diferente. Que é muito desafiador, né? Isso é muito fácil falar na prática, sim. mas a gente está a todo momento sendo confrontado por mudanças que a gente precisa fazer. Faz sentido isso que eu falei? Não, total. E aí, você falando isso, vem no seu comentário, que para quem não gosta de academia. Sim. Vamos pensar uma pessoa com obesidade, que muitas vezes tem dificuldade. Eu vejo né? Nós somos, a gente brinca, atleta frustrado, porque a gente tinha várias modalidades. Já sinto uma puta dificuldade em voltar, retomar a atividade física. Para uma pessoa que está acima do peso, a sua metodologia, ela consegue já pegar um amor, porque ela não gosta de academia, mas ajuda ela nessa questão do peso. Lógico, tem que ter a dieta, tem um nutricionista junto. Ele colabora nesse ponto do emagrecimento mais rápido? Sim. Faz sentido a minha pergunta? Muito sentido. E a Bússola da Transformação, ela foi elaborada por conta disso, que é esse material de apoio que eu tenho. Que, no fim, ele virou um material que hoje ele se anda sozinho. Você não precisa necessariamente fazer porque você tem uma dor ou porque você tem... você quer emagrecer. Ele é um movimento de transformação que qualquer pessoa pode pegar. Inclusive, eu estou até trabalhando com crianças agora, que dá um efeito mágico super rápido, e com idosos também, que é super legal. Eu ia perguntar depois dos idosos. É muito legal. Mas aí, voltando, né? Pera, qual foi a pergunta mesmo? Não, por conta da pessoa obesa, emagrecer, e do idoso... Que não gosta de academia. E depois eu vou emendar uma de idoso também. Perfeito. Na verdade, o emagrecimento ele tem muito mais a ver com os seus padrões, com o seu mindset, com a forma como você pensa e com as suas relações, do que propriamente com o exercício físico e com a dieta. A dieta e o exercício físico, eles precisam existir porque você é um corpo matéria. Mas se você não faz todo esse procedimento que eu trabalho na Bússola da Transformação, o seu emagrecimento não vai ser vitalício. Você vai emagrecer por um ponto ali. Exatamente. Porque você, na bússola, você consegue rastrear o que te faz, o que você permite, precisa e prefere. E por que você repete aquilo, né? Pra que você tá repetindo aquilo? Qual é a relação que você precisa colocar pra fora do seu banheiro? Qual é a relação que você precisa dar limite? E aí, por exemplo, eu trago isso em tudo que eu vou fazendo, que eu falei pra vocês que eu fui estudando, eu estudei, assim, até basquete, fui monitora de basquete, fiz o patins, né, que eles conhecem, o FIFO. Fifão! Esperando você. Você tem que vir aqui, cara. Então, assim, tudo que eu fiz na minha vida, eu agrego na minha metodologia. Eu sempre tive uma facilidade de atrelar as coisas. Legal. Então, eu fiz um curso de Krav Maga, que eles fizeram defesa pessoal. Caraca. E aí eu fui entendendo os limites que a gente precisa dar num simples repertório ali. Então, às vezes, eu trabalho isso na aula com os alunos, para que eles entendam o que é colocar limite. E quando a gente entende o que é colocar limite, eu colocando aqui o meu cotovelo em você para você não chegar perto de mim, eu começo a levar isso para o meu cérebro também. Que isso é a neurociência, que é isso que eu trabalho muito com as crianças. Então, como que eu posso fazer para que uma criança não seja assediada?
ela tem que entender o que é limite. E se ela entende o que é limite no corpo, ela vai entender o que é limite também na cabeça, porque o cérebro ele vai construindo essas ramificações. E aí, voltando para o emagrecimento, na bússola da transformação, eu trago isso para que a pessoa entenda pelo corpo e por rastrear o que ela está fazendo da vida dela, o porquê que ela continua engordando, o porquê que ela prefere engordar, o porquê que ela se permite engordar e porquê que ela precisa engordar.